Pronto. Então, de novo, né? O encéfalo, a medula espinhal e o sistema nervoso periférico, 12 pares de nervos cranianos e ramos, 31 pares de nervos espinhais e ramos e os glândulos e receptores sensoriais, tá? Então nós vamos ver o que cada um desses vai fazer, tá certo? Aqui, o sistema nervoso central, tá? Que compreende toda essa estrutura do cérebro, mais a medula espinhal, tá? E as ramificações da medula espinhal. Então nós temos o telencéfalo, o diencéfalo, o mesencéfalo, tá? Que é essa estrutura aqui, a ponte, o bulbo, a medula espinhal e o cerebelo. Cada uma dessas estruturas, tá? Tem uma função anatômica, tem uma função fisiológica no corpo, tá certo? Então vamos lá. Sistema nervoso central, encéfalo e medula, e aí o encéfalo é dividido em telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mieloencéfalo, tá? São nome dados às estruturas que derivam ali da origem, da embriologia, né? Do embrião que vai se desenvolvendo e cada uma dessas estruturas vai formando o sistema nervoso central, tá? Tem a medula espinhal, que tem o cérebro, o mesencéfalo, o cerebelo e ponte e o bulbo. Então, esse encéfalo é a parte interna do cérebro, tá? Que é essa parte mais externa acinzentada aqui, ó. Tá certo? Nós temos o sistema nervoso periférico, o autonômico e o somático, tá? E o entérico, né? Então você tem o autonômico, que é um sistema independente, tá? A gente divide ele em sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? São sistemas que nós não temos controle consciente, tá certo? E temos o sistema somático, que você tem o controle dele, né? O controle consciente, tá? Dos movimentos ou dos estímulos gerados por esse sistema. Nesse sistema somático, nós temos os músculos, os movimentos voluntários dos nossos músculos, tá? Então eles são do sistema somático. E aqui o sistema entérico, que nós não temos tanto controle, que é o sistema aí do intestino, por exemplo. Então aqui, né, o sistema nervoso central, o encéfalo é a soma do cérebro, cerebelo, tronco encefálico e diencéfalo. Então nós temos todas essas estruturas, né, os hemisférios cerebrais, os lobos cerebrais, tá? O tálamo, que é essa estrutura aqui dentro, né, do cérebro, tá? O mesencéfalo, que é essa estrutura pequena aqui, a ponte, que é esse abaulado, o bulbo, que é essa região aqui de baixo, aí o bulbo liga a pendura espinhal, né? O cerebelo, que fica uma estrutura aqui atrás, porque ele tem esse nome, é um diminutivo de cérebro, então é um pequeno cérebro que fica aqui nessa região da nuca, tá? O hipotálamo, que fica na região central, né? E o tálamo, que fica na região central do cérebro também, né? Do sistema nervoso central, tá? As características gerais, né? O crânio, que é essa estrutura óssea que protege o cérebro, e aí, antes de chegar no sistema nervoso central, nós temos as meninges, que são estruturas que protegem, né, que você tem um líquor que passa por dentro dessas meninges, tá certo? E esse líquor protege, né, o sistema nervoso central de impactos, por exemplo, ele absorve impactos, né, tanto a caixa craniana protetora quanto o líquor, ele ajuda nessa absorção de impactos, tá certo? Então, reduz ali, né, essa ação, diminui os impactos, tá? Então, o encéfalo envolvido pelo crânio, né, a caixa óssea que fixa e protege inteiramente, envolvido por tecido conjuntivo, né, as meninges, entre a parte óssea e o sistema nervoso. Né? A meningite, por exemplo, é a inflamação dessas meninges, tá? Dessas estruturas que circulam aí o sistema nervoso central e a medula espinhal. Então, são micro-organismos, né, vírus ou bactérias que infectam
essa região e geram um processo inflamatório e degradatório dessas estruturas. Por isso que há sequela, tá? Você tem sequelas motoras, você tem sequelas de fala. Por quê? Porque você afeta estruturas do sistema nervoso central responsáveis por esse tipo de ação, tá? Principalmente no córtex cerebral, que é essa estrutura mais externa aqui, certo? Então, as meninges, olha lá, quando você abre aqui o sistema nervoso central, você tem essas estruturas aqui correspondentes, tá? Então, você tem 3 tipos, dura mater, aracnoide e pia mater, tá? Olha lá, são 3 camadas, né, de tecido que protegem e amortecem o sistema nervoso central, tá certo? Então você tem aqui, ó, também na medula espinhal, as meninges, né, subaracnoide, aracnoide, dura mater, tá? Protegendo todo o sistema nervoso. Então vejam, como o sistema nervoso ele é complexo e preciso, você tem essa necessidade de ter essa proteção, tá? Porque ele comanda todo o resto do corpo humano. Tá? Ele vai ter essa ação, vai ter essa função de proteger e controlar o corpo humano, tá certo? Temos aqui o telencéfalo. Né? O telencéfalo ele é dividido aqui, tá? Essa região que a gente conhece normalmente como cérebro, e aqui, né, no córtex cerebral, nessa estrutura, essa região mais externa do cérebro, tá, do telencéfalo, nós temos as regiões responsáveis por determinadas ações. Por exemplo, cálculos matemáticos aqui nesse lobo, né, então aqui no lado esquerdo, tá, cálculo matemático, escrita, fala, preferências motoras lateralizadas, né, leitura, identificação de objetos e animais, compreensão linguística, tá? Vocês estão me entendendo por conta do lado esquerdo do cérebro de vocês, e relações espaciais qualitativas, tá? Então, qualitativa é distância, mais ou menos, longe, perto, né? Esse tipo de associação, tá? É diferente de quantitativo, que é de quantidade, de você medir ali mais ou menos 3 metros ali, tem um espaço tanto, dá para caber uma coisa ali e tal, etc., que é o lado direito do cérebro. Então tem relações quantitativas, reconhecimento de categoria de objetos, reconhecimento de categoria de pessoas, compreensão prosódica, compreensão musical e prosódia, que é, né, a formação de palavras, etc, etc, tá? Então você tem uma complexidade ali, tá? Os dois juntos, né, vão trabalhar, né, os dois lados, os dois hemisférios cerebrais vão trabalhar juntos, tá? Completando um ao outro, tá? Então você vê aí que tem importantes regiões, tá certo? O encéfalo de um adulto, né, o cérebro tem aproximadamente 1,5 kg, número estimado de 100 bilhões de neurônios e 1.000 bilhões de neuróglias, tá? Que fazem a comunicação, né? Que fazem as sinapses, que são que é a ligação entre um neurônio e outro, tá? Então nós temos o neurônio, você tem a cabeça, então aqui você tem cabeça do neurônio, que tem as terminações aqui também, tá? Mais ou menos assim, tá? A cabeça do neurônio. Aqui você tem um axônio, que é esse corpo do neurônio aqui, axônio. E a terminação aqui a gente chama de dendritos.
que se ligam a outro neurônio, tá? Então o sinal se propaga nesse sentido, né? O estímulo se propaga nesse sentido, tá? Da cabeça para o dendrito, né? Aqui nós temos a baía de mielina, que é uma estrutura de material lipídico que acelera a velocidade de propagação do sinal. Então o sinal ele só é propagado rapidamente, ele só passa rápido de um neurônio para o outro por conta da baía de mielina. Se você não tem a baía de mielina, você tem um prejuízo aí de movimento, tá? Você tem um prejuízo de sinapse, né? Um prejuízo sináptico, um prejuízo de fala, um prejuízo, por exemplo, de movimento, de funcionamento, tá? Então você tem aí uma série de danos caso você não tenha essa baía de mielina, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já tiveram curiosidade ou se já assistiram, tem um filme muito antigo que chama O Óleo de Lorenzo. Conta exatamente a importância da baía de mielina, né, para o ser humano, para sobrevivência. Tá? O encéfalo apresenta uma elevada taxa metabólica e, portanto, precisa de um suprimento de oxigênio e nutrientes. Né? Então, principalmente glicose. Né? O cérebro consome muita glicose. Por isso que o pessoal fala, quando vai para o vestibular, leva um chocolatinho, etc. Porque você usa muito o cérebro, né? Você usa muito o sistema nervoso central e há um alto consumo de glicose. Tá? Você usa muita glicose. Né? Embora ele tenha ali 2% do peso do corpo, ele recebe 20% do fluxo de sangue em repouso. Ou seja, ele demanda de muito nutriente, porque ele está sempre em funcionamento. O cérebro não para, por quê? Porque ele mantém todas as funções vitais do nosso corpo funcionando, mesmo quando nós estamos inconscientes. Tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, professor, pode seguir que tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá dando para entender? Sim. Esse sim aí não foi muito firme, hein? Não, eu juro que sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a estrutura geral, né? Os hemisférios tem o telencéfalo, né? A maior parte mais evidente. Apoiado no diencéfalo e no tronco encefálico, eles ficam nessa região aqui, né? Ele tem 80% da massa encefálica responsável pelas funções mentais mais elevadas, incluindo memória e raciocínio. O cérebro consiste nos hemisférios direito e esquerdo, que estão separados pela fissura longitudinal, que é esse risco aqui no meio, tá? É a sede da inteligência, né? Da onde sai ali todas as associações que nós fazemos, todo o entendimento, tá? Tem o corpo caloso, que é essa estrutura aqui, né? Parte dos dois hemisférios está conectada pelo corpo caloso, né? Então isso daqui, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver a junção do cérebro e o corpo caloso ligando eles ali, fazendo essa junção dos hemisférios, tá? Então, ó, você tem os ventrículos, né? O terceiro ventrículo, ventrículo lateral, o quarto ventrículo aqui embaixo, né? A massa intermediária, as estruturas que ficam ali nesse sistema central, tá? O encéfalo, tá? Ele tem duas camadas, né? A camada superficial, que é o córtex cerebral, tá vendo? Essa estrutura mais acinzentada aqui, ó, mais escura, tá? Isso aqui é o córtex. E a parte, né, que é composto por substância cinzenta, até 4 milímetros de espessura, então ele é bem pequenininho, né? Mas ele é extremamente importante. Ele é caracterizado por pregas, né, essas regiões aqui de curvas, toda essa curvatura, toda aquela estrutura que nós enxergamos, por exemplo, numa noz, né? Uma noz lembra muito um cérebro, porque ele tem essas ranhuras, né? Ele tem essas fissuras, tá? Esses sulcos. As pregas elevadas das circunvoluções são os giros e os sulcos escavados são sulcos, tá? Então, giros e sulcos, tá? Abaixo você tem uma camada de substância branca, então substância cinza e substância branca, tá? Basicamente neurônios,
né? Então, os lobos, né? Lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal, tá? Esses lobos são importantes porque o pessoal estudou muito tempo, né? Os nazistas na Segunda Guerra fizeram muitos experimentos e um deles era lobotomia, que era você extrair um pedaço do cérebro, tá? Você extrair um pedaço do cérebro das pessoas e as pessoas continuavam a viver sem esse pedaço do cérebro. Claro que não de forma normal, né? Tinha várias sequelas e vários problemas relacionados a isso, mas eles faziam essa prática de lobotomia. E devido a essa prática de lobotomia que se desenvolveu e se descobriu muitas coisas, não é? Claro que foi uma experiência bem macabra, porque você fazia com o ser humano, tá? Então, e descobriram-se as funções dos lobos, né, por conta desse processo de lobotomia, tá? Bem estranho, né? Um jeito muito medonho e muito errado de fazer ciência, tá? Então nós temos a fissura longitudinal, o hemisfério cerebral esquerdo, o hemisfério cerebral direito, tá? Então olha lá, né, os giros e os sulcos do cérebro, a vista superior, tá? O hemisfério esquerdo, então, habilidades analíticas e verbais, ler, escrever, cálculo matemático, capacidade de usar e entender a capacidade dos signos, tá? E aí a gente fala de, não dos signos do zodíaco, tá? Os signos de significado das coisas, o que é cada coisa. Então, entender que um computador é um computador, que um monitor é um monitor, que um celular é um celular, que uma mesa é uma mesa, que uma cadeira é uma cadeira. Então, você tem essa noção, usar e entender a capacidade, o que significa ser uma cadeira. Tá? Então, é o signo, né? O signo, qual que é o signo da cadeira? É você sentar, é apoio. Então, esse entendimento é o lado esquerdo que faz, né? E o raciocínio, tá? O raciocínio, vamos dizer assim, o exato, tá? Hemisfério direito, sede de tipos especiais e artísticos, tá? Percepção de espaço e padrões, reconhecimento de rostos e de conteúdo emocional das expressões faciais, né? Então você consegue ver ali feliz, triste, tá? Assustado, apreensivo, todas essas expressões ao lado direito que faz a interpretação, tá? Geração do conteúdo emocional da linguagem, não é quando você faz uma leitura de um poema, por exemplo, que você exalta, que você faz ali com emoção, tá? Ou quando você interpreta um personagem, por exemplo, está relacionado ao lado direito do cérebro. Geração de imagens mentais para comparação de relações espaciais, né? O 3D que você faz mentalmente está relacionado ao hemisfério direito. Então veja, você tem hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Os dois se complementam, tá? E todo mundo tem os dois lados. Né? A gente fala que um é dominante, outro é dominante, blá 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 blá, blá etc, etc. Tem uma predominância muitas vezes, mas nada que um bom exercício, que um bom trabalho ali para tentar dar uma equilibrada não resolva, tá? Todos, claro, que você tem preferência, você tem gosto, tudo, mas você consegue ter gosto por coisas que você consegue entender e aprender. Então, quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Né? E aí entra o lado dos dois lados do cérebro, tá? Você consegue trabalhar os dois lados e você consegue fazer com que os dois lados do cérebro se complementem cada vez mais, né? Então, olha lá, o lado esquerdo, racional, lógico e matemático, o direito intuitivo, criativo e artístico. Né? Então você tem ali intelectual, temporal, histórico, ativo, explícito, analítico, linear, sequencial, focal, masculino, temporal, verbal, lógico, racional e argumentador, sensível, eterno, atemporal, receptivo, tácito, gestáltico, não linear, simultâneo, difuso, feminino, espaço, espacial, intuitivo, irracional, experimental. Essa questão do gênero masculino e feminino é bem discutível, né? Porque você parece que define que o masculino é isso e o feminino é aquilo. Isso por muito tempo foi um termo utilizado. Hoje em dia já não mais,
tá? Então, tanto que existem ali mulheres, né, ou pessoas do sexo feminino que têm o lado esquerdo dominante e tudo bem, tá? E do mesmo coisa para o lado direito. Existem indivíduos do sexo masculino que têm o lado direito muito bem desenvolvido e boas, né? Não tem problema nenhum com isso, tá certo? Isso aqui só foi uma forma antiga ali de as pessoas diferenciarem de acordo com as características de uma normalidade, né? Uma característica de uma normalidade populacional, tá? Por isso que foi atribuído esse gênero, né? Cada hemisfério cerebral pode ser subdividido em 5 lobos, então nós já vimos, tá? E aí você tem, né? Olha lá, área sensitiva envolvida com sensibilidade cutânea e outras, a pele, né? No lobo parietal ali, tá? Aqui, ó, também no lobo parietal e no lobo temporal, você tem a área auditiva, nessa região do lobo temporal, a área interpretativa em geral, que pega aqui o lobo parietal e o lobo temporal, combinação de imagens, reconhecimento visual de objetos, é o lobo occipital aqui na nuca, tá? Aqui na frente, ó, área motora e da fala, área da boca, ó, um pouco acima do lobo temporal, tá? Interpretação de experiências sensoriais, memória de padrões visuais e auditivos também é o lobo temporal, tá certo? Então, área motora envolvida com controle voluntário dos músculos também, ó, né, lobo frontal, tá? Então vejam, nós temos ali a região, tá, do córtex cerebral e a função correlacionada a esse pedaço do cérebro, tá? Então, de novo, né? Olha lá, área auditiva, controle voluntário de músculos, interpretações, tá? Então, olha lá, o lobo frontal abriga a área motora, responsável pelo planejamento e execução de ato motor voluntário, planejamento, representação mental do mundo externo, produção da fala, comportamento emocional e personalidade também são atribuídos aos lobos frontais. O lobo parietal, tá? Recepção e processamento de informações sensoriais do corpo, frio, calor, pressão, todas essas sensações são captadas pelo lobo parietal. O temporal, tá? Relacionado à memória, audição, tá? Processamento e percepção de informações. Tá? Então você tem de informações sonoras, som, a capacidade de entender a linguagem e processamento visual de ordem superior, tá? Que é associações de imagens e você ter controle aí de fala, de algumas coisas nesse sentido e a processamento de tempo, né? Então você tem algumas sensações aí importantes correlacionadas ao lobo, tá? Temporal, tá? O lobo occipital, especializados no processamento e percepção visual. Então é perceber, você entender que tem alguma coisa ali, você tem um objeto. O entendimento desse objeto é lobo temporal, que é essa percepção de ordem superior, tá? Que é você interpretar o que você está vendo, tá certo? Então você tem essa correlação aí para fazer. Vamos lá. Telencéfalo, aqui no córtex, então, ó, deglutição, salivação, vocalização, a área motora, né? E mastigação, expressão facial, mão, controle da mão, tá? Antebraço, braço, tronco, pelve, coxa, perna e pé. Na área sensitiva, você tem genitais, pé, perna, coxa, pelve, tronco, pescoço, braço, antebraço, mão, parte superior da face, lábios, dentes e gengivas, língua e faringe, tá? Então, nessa região aqui, ó, tá? Do lobo parietal, né? Na junção com o lobo frontal, você tem, né, aqui, ó, no lobo parietal, área sensitiva e no lobo frontal, área motora, certo? Diencéfalo, tá? Essa região toda
Né? Você tem tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Então, esses têm importância principalmente na produção de hormônios. Tá? Olha o tálamo, hipotálamo, epitálamo. Aqui a glândula pituitária ou hipófise, né? Importantíssima e produtora de hormônios. Tá? Subtálamo. Tá? Olha lá. As aderências, tá? É uma grande massa, substância cinzenta, 4/5 do diencéfalo, função consciência e aquisição do conhecimento, tá? Que é chamado de cognição. Né? Toda essa parte cognitiva, né, de absorção de conhecimento está no tálamo. Tá? Olha lá, o hipotálamo, que você tem a hipófise, né? Então você tem a liberação dos hormônios, prolactina, gonadotrófico para as gônadas sexuais, desenvolvimento das gônadas sexuais, né? Ovários e testículos, tá? Tireotrófico para tireoide, adrenocorticotrófico a suprarrenal, somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, GH, né? Para o crescimento dos ossos, a ocitocina para a glândula mamária, expulsão do leite e contrações uterinas, e o antidiurético, tá? Que age ali nos rins, né? Que nós vimos na última aula. Epitálamo, pequena região posterior ao tálamo, glândula pineal, que está aqui em cima, diferente da hipófise que está aqui embaixo, tá? Que libera a melatonina, que ela é liberada no escuro, né? Regulação dos ritmos circadianos, ou seja, luz e penumbra, né? O ciclo circadiano de luz e trevas, ou seja, de sono, tá? Então faz essa regulação do nosso sono, tá certo? O mesencéfalo, né? Tem esse pedacinho aqui, tem aproximadamente 2,5 centímetros. E o cerebelo, tá? Segunda maior estrutura do encéfalo, localizado no metaencéfalo, ocupa a face inferior e posterior da cavidade craniana, posteriormente ao bulbo e à ponte, e inferior à parte posterior do cérebro, separado do cérebro por prega profunda, né, fissura transversa e tenda do cerebelo que sustenta a parte posterior. Então essa estrutura aí do cerebelo, tá? Então olha lá, tá? Então você tem todas as estruturas dele, né? Então o palio-cerebelo, né? Conexão com a medula, faz a parte direta com a medula, função relacionada com tônus e postura muscular. Você ficar em pé, por exemplo, sentado, para você se manter na posição ereta em pé ou na posição sentado, o que mantém o músculo enrijecido nessas posições, que mantém o seu corpo parado nessas posições, é controlado pelo cerebelo, né? O arqueo-cerebelo, tá? Relacionado com o sentido do equilíbrio. Então, nós ficarmos em pé e conseguirmos controlar, tá? Cerebelo. O cerebelo também tem a coordenação de movimento voluntário, né? Que é o neocerebelo aqui embaixo, né? Conexão com o córtex cerebral. O que, que ele faz? O que, que é essa coordenação de movimento voluntário? É quando, né, você tem ali, por exemplo, subir escadas. Não sei se vocês já perceberam. Quando você vai subir um lance de escadas, você precisa olhar para os 2 primeiros degraus. Depois disso, seu cerebelo calcula automaticamente. E aí você consegue subir a escada até vendo a tela do celular que você não cai. Por quê? O cérebro, né, o cerebelo faz o cálculo do quanto que você tem que fazer de movimento para subir a escada, cada degrau. Você tropeça ou cai quando você tem um degrau de tamanho diferente, né? E aí você toma um tombo, você escorrega, você tropeça, por quê? Porque o degrau tem um tamanho diferente. Então, se os degraus forem do mesmo tamanho, aproximadamente, o seu cerebelo consegue calcular o movimento e você faz subida ou descida de escada mesmo sem olhar, tá? Tem perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Sim, não? Sem dúvidas.
Aldiane, tem perguntas? Não? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos seguindo. Vocês estão gostando? Vocês estão entendendo? Tá dando para levar tranquilo? Aprendendo um pouquinho sobre o cérebro? Eu acho bem interessante, então eu tô gostando. É bem legal. Agora que você aprendeu do cerebelo, você vai prestar atenção. Tenho certeza. A primeira escada que vocês subirem, vocês vão ficar pensando. O miencéfalo, o ponte, né, que é essa região aqui, tá? Núcleos, né, do bulbo, apresenta os núcleos do bulbo para regular a frequência e profundidade de respiração. Então, quem controla a nossa respiração é essa estruturinha aqui, ponte e bulbo, tá? Então, o bulbo, né? Você tem ali a localização anatômica, tá? E eles se conectam à medula e ao encéfalo com muitos núcleos que regulam funções vitais do corpo, tá? Então, todos os nervos, né, eles passam por aqui, vamos dizer assim, né? Os neurônios passam por meio desse bulbo e dessa ponte, por onde eles irradiam para as funções do corpo, tá? Para o controle, né? Ele tem ali duas regiões importantes, funcionais e estruturais, tá? Você tem as pirâmides, tá? E aí você tem ali, depois na pirâmide cruza para o lado esquerdo, que é a decussação das pirâmides, nessa região em que você tem a cruzada, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Cruza o hemisfério, cruza, que é a decussação das pirâmides. Então, nessa região aqui do bulbo, você cruza os cérebros, tá? Então, os hemisférios são cruzados. O que isso significa? O lado direito do seu corpo, ele é todo controlado pelo lado esquerdo do seu cérebro. Bem louco, né? E o lado direito do seu cérebro comanda todo o lado esquerdo do seu corpo, por conta dessa decussação das pirâmides, esse cruzamento, os nervos chegam ali e cruzam, eles trocam de lugar. É esse xizinho aqui, ó. Tá? Então, por isso que nesse movimento de decussação dessas pirâmides do bulbo, você tem a inversão do comando dos lados do corpo, tá? O bulbo também tem ali funções autonômicas do centro cardiovascular, tá? Área respiratória rítmica, tá? Reflexo de tosse, vômito e espirro. Tudo isso acontece por controle do bulbo, tá? Então vejam, várias estruturas, vários pedaços do cérebro e várias funções, né? Então, o líquido cefalorraquidiano, tá? Chamado de ou líquor, é um líquido claro incolor que protege o encéfalo e a medula contra lesão química e física e transporta oxigênio, glicose e outras substâncias químicas necessárias do sangue para os neurônios e neuróglias, tá? Então ele faz esse transporte também. Proteção mecânica, química, nutrição e circulação, tá certo? Então a importância do líquor. Por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia e precisa de uma anestesia raquidiana, que é isso? Né? Você vai anestesiar metade do corpo da pessoa, da cintura para baixo, por exemplo. Então, o que você faz? Você injeta ali o líquido, né, na medula espinhal. Tá? Então, você tem uma agulha de aproximadamente uns 25 centímetros e você vai enfiando essa agulha ali na coluna até chegar, tá, na medula espinhal. E como você sabe que chegou na medula? Você solta o líquor. Então você vê esse líquido meio amarelado às vezes, né, saindo de dentro da medula. Quando você sai esse líquido, significa que você pode injetar a anestesia, tá? Eu já presenciei. É bem estranha essa anestesia. Eu não gostei de presenciar, mas é bem assim dolorido de ver. Localização e morfologia externa. Então tá aqui, né? A medula cervical, a medula tórax ou torácica,
cone medular e a cauda equina, tá? Então você tem ali todas as estruturas, né? Você tem ali dentro, ó, substância branca, substância cinzenta, a raiz do neurônio, raiz dorsal e raiz ventral, e o nervo espinhal aqui, ó, tá? E aqui é a vértebra, tá certo? Então é aqui, ó, isso aqui é a medula espinhal e aqui os nervos, tá? Os ligamentos vertebrais, as meninges, líquido, céfalo, raquidiano dão proteção adicional à medula. Ela apresenta uma forma quase cilíndrica, ó, é desse formato, tá? A média é de 45 centímetros nos homens e 42 nas mulheres. Né? E quando você sofre um acidente, a lesão na medula, que é perigosa, às vezes você pode fraturar uma vértebra, né, na coluna. Se for só a vértebra e você consegue regenerar, tá? O problema é quando você fratura a vértebra e essa vértebra lesiona a medula. Aí você tem, por exemplo, a interrupção da mensagem. O sistema nervoso aqui, ó, é uma comunicação de mão dupla. A mensagem vem para cá e volta. Então a mensagem desce e sobe. Você tem uma troca. Quando você lesiona algum ponto aqui, ó, você quebra essa mensagem. Então tudo que está aqui para baixo, por exemplo, você não tem controle voluntário. Por quê? Porque você manda mensagem, só que os músculos que são efetores, os músculos que vão fazer esse movimento não estão recebendo a mensagem. Você interrompeu essa mensagem aqui, ó. Então essas são aquelas questões das fraturas, né? Você quebra aqui a vértebra, você lesiona a medula e você interrompe a comunicação. Então você fica sem contato com quem está aqui embaixo. E aí os músculos efetores não recebem a mensagem que o seu cérebro emitiu. Você manda a mensagem, ela vai, só que ela não chega porque ela tem ali o caminho interrompido, tá? Então olha lá, né? Tamanho tudo certinho da medula, tá? Os nervos espinhais, vias de comunicação entre medula e os nervos que suprem as regiões do corpo. Então você tem um nervo que vai e um que volta, que traz a mensagem, né? Um que leva a mensagem para o sistema nervoso central, ela vai e volta para fazer o movimento. Tá? Então você tem um nervo que vai e um nervo que volta. Então você tem a organização, tá? Os nervos cervicais, nervos torácicos, nervos lombares, nervos sacrais, tá? E nervos coxigeais, né? As estruturas, tá? E aí, por fim, o sistema nervoso autônomo, né? O autonômico, é uma parte do sistema nervoso central que controla a maioria das funções viscerais do organismo, ou dos órgãos internos, das vísceras, tá? Auxilia controle de pressão arterial, motilidade gastrointestinal, que é o movimento do intestino, né, do estômago, do todo o trato gastrointestinal, a secreção gastrointestinal, então liberação de ácido, liberação de suco pancreático, todas aquelas substâncias que trabalham no trato gastrointestinal, você tem o controle autônomo. Esvaziamento de bexiga, suor, tá? Temperatura do corpo e outras. Né? Funcionalmente, tá? O sistema nervoso autonômico simpático. Né? Você tem um gato aqui assustado, acuado, nervoso, com a pupila dilatada, tal. Então é ativado em situação de estresse, o sistema simpático, tá? E aí nós temos noradrenalina e adrenalina sendo liberadas pelas adrenais numa situação de estresse. E todos esses neurônios, né, esses neurotransmissores, adrenalina e noradrenalina, ativam o sistema nervoso autonômico simpático. Então o sistema nervoso simpático, tá, prepara o organismo para uma situação de fuga ou luta, né?
O sistema nervoso parasimpático, né, que está paralelo ao sistema simpático, é ativado em situação de relaxamento e armazenamento. Prepara o organismo para o descanso, para o repouso fisiológico. Então, eles são antagônicos. O que isso quer dizer? As funções deles são diferentes, são antagônicas, né? Um faz o contrário do outro, tá? Então você tem aqui, ó, os gânglios simpáticos e aqui os nervos parasimpáticos, tá? Então, parasimpático contrai a pupila, estimula a salivação, deixa a boca cheia de saliva, reduz o batimento cardíaco, contrai os brônquios, estimula a atividade do estômago e do pâncreas. Então, para um processo digestivo é o parasimpático, tá? Estimula a vesícula biliar, né? Contrai a bexiga e promove ereção nos homens, tá? O simpático, né? Dilata a pupila, inibe a salivação, relaxa os brônquios, tá? Para a entrada do ar, né? Acelera o batimento cardíaco, inibe a atividade do estômago e do pâncreas, então aí o processo de indigestão, às vezes, ou de dor no estômago, né? Ou de mal-estar quando você fica nervoso, tá? Obrigado, Diane. Estimula a liberação de glicose pelo fígado, tá? Então você tem ali o controle de insulina, etc. Todo esse processo no sistema simpático libera glicose, por quê? Se você está numa situação de fuga ou luta, você precisa gerar energia para correr ou para lutar. E os seus músculos vão precisar de energia. Da onde que vem? Da glicose, né? Então o fígado ativa a reserva que você tem de glicose no seu corpo e libera ela no sangue para você fazer essa situação. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, relaxa a bexiga e promove, mas inibe a ereção. Então são processos diferentes, tá? Por quê? Por isso que o homem, depois que ejacula, ele fica flácido. Por quê? Porque não tem, né? Você tem ali uma descompensação hormonal. E aqui, ó, quando o pessoal fala lá que muitos dos problemas, né, de disfunção erétil é questão emocional, é por conta disso, é por conta desse sistema simpático e parasimpático, tá certo? O que acontece? Você aqui no sistema parasimpático, você precisa estar relaxado para funcionar, né, para você ter ali o processo de ereção. Por quê? Você depende de enchimento de vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo, ele é contraído pelo sistema simpático. O sistema simpático contrai, tá? Contrai o vaso sanguíneo. Então, se ele contrai o vaso sanguíneo, significa que ele impede ou diminui o fluxo de sangue, tá? E é o contrário do sistema parasimpático. Tá? De novo, tá? As funções, tá? Dilatação de pupila, tá? O sistema nervoso simpático e o parasimpático, tá certo? Então você tem ali todas as funções que nós falamos agora, tá? Então olha lá, então os órgãos, tá? O efeito da estimulação do sistema simpático e o efeito da estimulação parasimpática. Tá? Então é feito em vários órgãos do corpo, né? No fígado, liberação de glicose, aqui síntese de glicogênio, na vesícula, relaxado e contraído, no rim, débito de urina e secreção de renina, diminuídos, né? Nenhum efeito assim, parasimpático, músculo da bexiga, né? Nós vimos, tá? Na pele, tá? No sangue, nenhum, na pele nenhum, tá? A pele fica contraída só, coagulação aumenta com o sistema simpático, glicose aumenta, lipídio aumenta, metabolismo aumenta em até 100%, secreção adrenal aumenta, atividade mental aumenta, músculo piloeretor contraído, que você fica arrepiado, né? Músculo esquelético, glicogênese aumentada, força aumentada e lipólise, tá? Então, situações aí e as funções do sistema autonômico, tá? Vamos lá. Questões para a gente finalizar em
Grande estilo. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividido em duas partes, o central e o periférico. Com base no conhecimento sobre o tema, qual a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central? Tá? Então, nervos e encéfalo, encéfalo e gânglios, gânglios e nervos, medula espinhal e nervos, medula espinhal e encéfalo. Qual a alternativa que vocês acham que corresponde ao sistema nervoso central? A letra E, né? Vamos ver? É isso aí, ó. Sistema nervoso central, sinal de que prestou muita atenção na aula. Encéfalo e medula espinhal, órgãos protegidos pela caixa craniana, tá? E pela coluna vertebral, né? Ambos revestidos pelas meninges, tá? Qual a alternativa incorreta quando a gente fala do sistema nervoso? O tecido que forma o sistema nervoso é o tecido nervoso, que possui como célula principal o neurônio, né? Os neurônios são responsáveis pelo recebimento. Espera só um minuto, pessoal. Pelo recebimento e transmissão do impulso nervoso e possuem como partes principais os dendritos, o corpo celular e o axônio. Lembra lá que nós comentamos, que eu desenhei para vocês? Tá certo também, né? Os neurônios permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo por onde os impulsos propagam-se. Não, os neurônios têm um espaço entre eles, por onde você libera neurotransmissor. Então, esse espaço entre dois neurônios é chamado de sinapse. Tá? É na sinapse que ocorre a troca de informações, onde um neurônio libera neurotransmissor para o outro neurônio captar. Tá? Então, essa sinapse é importantíssima. Então, eles não estão interligados. Existe um espaço entre os neurônios. Tá? O sistema nervoso e o sistema endócrino possuem íntima relação. O sistema nervoso responsável, por exemplo, por estimular glândulas e produzirem hormônios. Tá? Então, a alternativa C está incorreta, tá? Porque eles não estão conectados. Tá? Ele tem a fenda, onde o axônio está muito próximo da superfície de outra célula, que é chamada de sinapse nervosa. Tá? FUVEST, né? Apelidado na minha época pelos estudantes de FUDEST, né? Porque era prova bem capciosa, tá? Bem complicadinha. Vamos lá. Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Salivar ao sentir o aroma, o cheiro de comida boa. Levantar a perna quando o médico toca o martelo no joelho do paciente. Piscar com a aproximação brusca de um objeto. Retirar bruscamente a mão ao tocar um objeto muito quente. Preencher uma ficha de identificação. Qual dessas alternativas, qual dessas ações seria uma ação complexa, que você acha que demandaria muita função do sistema nervoso central, aí, ou do sistema nervoso como um todo? E aí? Qual é a resposta correta? Nossa, professor, eu achei essa daí difícil. Não Então vou vamos negar, lá, não. vamos discutir. Eu acho que eu iria na D, talvez. Tá. Mas não Ó, sei. eu coloquei essa questão para explicar algumas coisas a respeito. Né? Por exemplo, salivar ao sentir o aroma de comida é um processo involuntário. Pode reparar, você está sentindo o gosto de comida,
tem aquela expressão dito popular, deu água na boca, porque é involuntário, você saliva involuntário, você não tem controle da produção de saliva. Então isso não é complexo, é involuntário, você não tem controle. Levantar a perna quando o médico toca com o martelo o joelho. Isso aí é o que a gente chama de reflexo. E reflexo também é involuntário. Você tem um movimento involuntário, você não controla esse levantar da perna. Inclusive, esse é um exame clínico para identificar como está o seu reflexo, tá? Como que está a sua resposta inconsciente de movimento. Tá? Piscar com aproximação brusca de um objeto. Por exemplo, quando alguém joga uma bola em você, você fecha o olho para se proteger. Também é um ato reflexo, é um reflexo. Né? Então, professor, então a D também já não seria, né? Porque é Sim, involuntário. Então a seria E? D é a E. Eu Ah, vou tá. explicar. Por quê? A D é o que a gente é um exemplo clássico do que a gente chama de arco reflexo, que é o quê? Quando você tem ali, você está fazendo, você está cozinhando, de repente você encosta a mão na panela sem querer, e aí você tira a mão. Só que você não pensa no que você fez, você só tira a mão porque ficou quente. Isso é o arco reflexo, é um tipo de resposta do nosso corpo que não passa pelo sistema nervoso central. Você tem os neurônios, eles se comunicam rapidamente para você remover o seu corpo do estímulo negativo. Então, por exemplo, quando você pica numa agulha, ou tá quente, você tira a mão. Depois que você tira a mão, que você vai olhar para ela e vai entender o que aconteceu. Você fala, nossa, o que eu fiz? Aí você olha para a mão e percebe que queimou. Você fala, queimei. Mas você, na hora que você tira a mão, você não pensa. Você só tira a mão. Então isso é um arco reflexo, tá? É um movimento comum, tá? De resposta imediata para você remover ou tirar a mão de um estímulo ruim, de um estímulo negativo, tá? Então também é um movimento involuntário praticamente. Tá? Você usa o músculo voluntário, mas o movimento é praticamente involuntário. Você tira ele dali rapidamente por conta de uma ação que está sendo prejudicial para o seu corpo. Tá? E aí depois você vai interpretar o que foi feito. É aí que o seu corpo vai processar, que o cérebro vai processar. Então, dessas alternativas, a E é a correta por quê? Preencher uma ficha de identificação. Você vai precisar ler, você vai precisar escrever, você vai precisar utilizar as mãos, os músculos dos braços e das mãos para fazer isso. Você vai precisar usar o cérebro para interpretar letras, os signos e colocar esse signo no papel, transcrever, escrever. Então, preencher uma ficha de identificação parece uma tarefa simples, mas é a mais complexa, é o que mais usa órgãos do sistema nervoso como um todo, porque ele utiliza todos os tipos de ação do sistema nervoso, tá? Deu para entender? Deu sim, professor. Não erra mais, hein? Olha lá. Interprete estímulo das palavras, cheque na memória as informações solicitadas, mandar sinais que permitem escrever as respostas, tá? E as outras são respostas simples e voluntárias, né? Para fechar, tá? A regulação do ritmo respiratório, lembra que nós vimos, né? Controlada por um órgão do sistema nervoso central. Quando a concentração de gás carbônico aumenta no sangue, esse gás consegue passar a barreira hematoencefálica e chegar no sistema nervoso central, reagindo com água e formando ácido carbônico, que reduz o pH do líquido cérebro espinhal. A queda do pH desse líquido estimula diretamente os quimiorreceptores do centro de respiração do corpo, que enviam impulsos nervosos para o corpo, né, para os pulmões, por exemplo, para aumentar a frequência respiratória, tá, para aumentar a captação de oxigênio. Você tem muito gás carbônico, você precisa trocar por oxigênio. Então, né, essa estrutura, tá, esses quimioreceptores, eles estão localizados em qual ponto do cérebro?
que controla a respiração. E aí? Qual que é a resposta? Eu acho que eu iria na A. Vamos ver? Aê, é o bulbo. Está relacionado com respiração, batimento cardíaco e deglutição. Tá certo? Então é isso. Perfeito? Podemos encerrar. Beleza, Agradeço. professor. Boa noite. Muito Boa obrigada pela noite. aula. Por nada, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho, tá? Tenham uma excelente semana e muito obrigado. Boa noite, bom descanso.